Olá, esse vídeo tem como finalidade trazer para você que está assistindo uma condição de vida da fé ou vida pela fé, de maneira que você possa ter o acesso a todas as benesses, todos os benefícios de Deus na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua fé. Eu entendo que muitas pessoas, elas buscam, elas querem, elas procuram ter uma vida dinâmica na fé. Mas, por outro lado, não conseguem, não encontram esta realidade. E acaba havendo uma frustração da sua vida não prosperar dentro daquilo que ela crê que há uma possibilidade. Que, de repente, você vê isso acontecendo em outras pessoas, mas não acontece na sua vida. Eu quero te mostrar, através desse vídeo, que há uma possibilidade real, porque Deus nos proporcionou isso, uma condição real para que nós venhamos viver pela fé. E é isso que eu quero apresentar para você. E eu diria que a maior dificuldade das pessoas é fazer uma diferenciação entre crença e fé. A fé é o movimento da crença. As pessoas, elas creem. E a crença, ela não basta. A crença é um fator que as pessoas têm como que, talvez, necessidade de crer. Há pessoas que creem em qualquer coisa. Há pessoas que creem em animais, que creem em astros, que creem em várias situações ou em vários personagens divinos. Por outro lado, a fé é um movimento daquele que crê em Deus. A fé é uma percepção real da presença de Deus. E isto é que faz com que cada pessoa possa viver uma vida próspera em todos os sentidos, através da fé. Porque a fé é um dom de Deus, exatamente para que nós possamos termos acesso, avançarmos em toda a proposta de salvação que Ele nos proporcionou. E eu quero dizer algo para você que está assistindo esse vídeo. Há alguns exemplos na palavra de Deus que faz com que nós possamos também nos balizar por esses exemplos. Um deles é o do salmista Davi. O salmista Davi, no Salmo 23, ele já era rei de Israel. E ele diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele, como rei de Israel, ele não disse que o Senhor era pastor de Israel. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. Quando ele falava que o Senhor é o meu pastor, ele não estava sendo pretensioso. Não, ele estava falando do Deus que ele tinha experiência pessoal. O apóstolo Paulo também faz uma referência. O apóstolo Paulo disse: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades, falando aos Filipenses 4:19. O apóstolo Paulo também não estava sendo presunçoso quando disse o meu Deus. Ele estava dizendo o Deus que anda comigo, o Deus que eu creio em mim, que está em mim. E eu quero dizer algo para você. O maior mistério do Evangelho não é simplesmente Jesus ter morrido na cruz, perdoado os nossos pecados, nos redimido. Isso aí ele fez para que chegasse ao ápice do Evangelho, que é exatamente aquilo que se denomina a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Emanuel, Deus conosco. É Deus comigo, é Deus com você. E olha, eu posso dizer para você algo que de repente você pode até se assustar com isso. Mas não existe Deus para você fora de você. O seu Deus é contigo. O meu Deus é comigo. Não é um Deus meu, outro seu e outro de cada um. Não. É o Deus da minha experiência, é o Deus que habita em mim. É o Deus que ruge dentro de mim. E é sobre esse Deus que o salmista Davi, ele revela no Salmo 23
o Salmo 139. É sobre esse Deus, e eu quero ler para você no Salmo 139, quando Davi diz algo extraordinário. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece todas. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não me posso atingir. E para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E ele começa a fazer descrições aqui a respeito de não ter como ele, Davi, ausentar-se do Emanuel. Ele descreve um Deus com ele, um Deus por ele. No Salmo 23, ele descreve: o Senhor é o meu pastor, é Ele quem me leva, é Ele quem me guia, é Ele quem me faz repousar. E Davi tinha tanta segurança desta presença desse Emanuel, e certamente você conhece esse salmo, quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha, meu querido, você pode crer em muitas coisas, mas se você não crê que Deus está com você, que Deus é com você, que Deus anda com você, que Deus é o Deus do Salmo 139, de nada adianta, de tudo que você crê na Bíblia, de tudo que você crê em pregações. O fundamento do Evangelho não é Jesus ter perdoado os seus pecados. O fundamento do Evangelho é Deus poder estar com você por meio de Jesus Cristo. Andar com você. O Senhor nosso Deus, Ele disse: olha, e vocês serão para mim filhos e filhas. Eu serei o vosso Pai. E eu serei o vosso Deus. O Senhor Jesus disse: olha, eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa percepção da presença de Deus é a realidade da fé. Essa percepção que Deus é comigo, que não me leva a temer situações ou circunstâncias que possam acontecer, que não me leva a temer o amanhã, essa é a maior motivação da fé e da presença de Deus conosco. A segurança, a confiança. Deus jamais nos iludiu a respeito desse mundo. Deus jamais disse que nós não teríamos problemas, que nós não passaríamos por situações. O Senhor Jesus disse: no mundo vocês passarão por aflições. Ele disse passarão, ele não disse vocês vão sofrer aflições. Vocês passarão por aflições. E é interessante o que Deus diz através do profeta Isaías, lá no capítulo 43. Deus diz: quando passares pelos rios, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, as chamas não arderá em ti, nem queimará. Quando passares pelos rios, ou seja, ele não diz que você não vai passar. Ele diz que quando você passar, ele estará contigo. Para te livrar, para exercer a sua ou o seu direito de salvação que você tem nele, por meio de Jesus Cristo. Essa fé, ou viver por esta fé, por essa consciência da presença consoladora, da presença que traz descanso, da presença que traz coragem. Coragem. É sobre esta fé que Deus está nos chamando, para que nós possamos viver. Quando Ele afirma: o meu justo viverá pela fé. Eu quero te perguntar: onde está o seu Deus?
Onde está o seu Deus? Porque dependendo de onde estiver o seu Deus, é onde a sua vida vai prosperar ou não. Se o seu Deus estiver sentado num trono, se o seu Deus estiver distante, no céu distante, você vai continuar vivendo o que, de repente, você não quer viver. Você estará vivendo o Salmo 127, você estará guardando a cidade com todos os seus esforços, você estará construindo, edificando casa com todos os seus esforços. Mas a palavra de Deus diz, se Deus não edificar a casa, em vão vigiam, em vão edificam, em vão trabalham os que a edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Esse salmo nos garante uma condição. Eu estou com você, diz o Senhor. Eu estou com você. Quando você viver essas situações, eu estou contigo. Eu sou contigo. O apóstolo Paulo, ele diz, se Deus é com nós. O apóstolo João diz, maior é o que está em nós. E por que você está vivendo esta situação? Por que você está vivendo esse correndo atrás, como é um dizer das pessoas? Eu estou correndo atrás, eu estou batalhando. Aqui é claro que nós vivemos de esforços, mas esforços pela fé. Esforços para termos fé. Esforços para descansarmos nesta condição de fé que o Senhor nos oferece. Há uma diferença muito grande de crença para fé. A crença, se você perguntar neste mundo, nesse Brasil, as pessoas creem em Deus, elas creem em Jesus. Muitas delas têm sua Bíblia em casa, leem as Bíblias que têm. Muitas delas frequentam igrejas ou denominações. Muitas delas têm ministérios. Mas são pessoas que creem em Deus, mas não têm fé. Porque a fé, conforme disse o apóstolo Tiago, é movimento em direção a Deus. É movimento, é acesso aos benefícios de Deus que geram resultados. A diferença da fé pela crença é que a crença não se preocupa com resultados. Eu apenas creio, e indiferente se tem resultados ou não. Agora a fé sem obras, a fé sem resultados, ela inexiste. Conforme o apóstolo Tiago, ela é morta. E de repente você está vivendo isso há tanto tempo. Você está vivendo crença. Você está vivendo crença. Porque a sua forma de ver o Evangelho, a sua forma de ver a palavra de Deus, de buscar entender e compreender a palavra de Deus, ainda não chegou a esse ponto de você ter percepção que Deus é contigo. Eu quero finalizar essa palavra para você ainda ter mais sucesso daqui para frente. É quando o apóstolo Paulo diz: há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, que age por meio de todos e está em todos. Está em todos. O problema não é Deus estar. O problema é as pessoas perceberem que Ele está. E por não perceberem ou por desprezarem essa extraordinária e maravilhosa condição que Deus nos proporcionou, Deus está inerte na vida das pessoas. Ele não tem como agir. Ele não tem como se manifestar. Porque ele não é acessado. E sem fé é impossível acessar a Deus. Pense nisso. Pense
em como você pode mudar, em como você pode dar um outro destino, um outro fluxo à sua vida. Se você simplesmente passar a buscar essa percepção real da palavra de Deus na sua vida. A fé que te leva a perceber que Deus é com você em todo tempo, para toda e qualquer situação. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que de repente estão vivendo situações tão semelhantes e dê o seu like. Dê o seu like e eu te aguardo no próximo vídeo. Eu tenho escrito alguns e-books que está lá na plataforma Wi-Fi. E se você deseja aprender mais a respeito da fé, visita essa plataforma pelo link https://livros Galvão Neto. E você vai encontrar vários combos, promoções de e-books que vão trazer benefício para você no que diz respeito a esta condição de crescimento da fé. Pense nisso. Um grande abraço e te aguardo nos próximos vídeos.